quando a gente olha para a transcrição em eucariotos, coisas diferentes ocorrem. A transcrição nos eucariotos, ela ocorre dentro do envelope nuclear. Então, o material genético ele está ali guardadinho. E aí, diferente dos procariotos, a gente tem algo do DNA transcrito em RNA mensageiro, mas a gente tem como se fosse um intermediário, que é o pré-RNA mensageiro. Ele não é um RNA mensageiro propriamente dito, viu, gente? Ele ainda é um pré-RNA. E aí aqui a gente vai ver que esse pré-RNA precisa passar por alguns processos para depois se tornar RNA mensageiro efetivamente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que começa então essa transcrição nos eucariotos, como que ela começa propriamente. Lembra que nos procariotos a gente tinha os sinais de transcrição, né? Aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter, sim, fatores de transcrição que reconhecem regiões específicas, os fatores de transcrição são proteínas, tá? Que reconhecem os locais específicos para que comece essa transcrição. E aí, a gente vai para aquela base, né, que o local de reconhecimento de início é a região promotora, que tem uma sequência lá específica para que haja um reconhecimento de onde vai começar essa transcrição. Só que nos eucariotos a gente tem uma região que chama Tata Box. A Tata Box é uma sequência de nucleotídeos timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, e ela fica mais ou menos 25 nucleotídeos acima do ponto que efetivamente a transcrição ela vai continuar. Então aqui vocês podem observar a sequência Tata Box, inclusa aqui na minha região promotora. Então, os fatores de transcrição, eles reconhecem esse lugar para que a DNA polimerase possa efetivamente se ligar nessa posição de maneira orientada e coordenada e possa fazer o processo de adição, né, dos nossos nucleotídeos. Então, gente, o que acontece? A RNA polimerase, ela vai ser bem orientada se os fatores de transcrição estiverem atuando aqui, reconhecendo a Tata Box. Então, essas proteínas, elas são organizadoras, elas auxiliam ao trabalho da RNA polimerase 2. Aí, o que acontece? Quando começa esse início de transcrição, né, em que eu tenho a RNA polimerase 2, olha só, nessa terceira parte da figura, a RNA polimerase 2, esses fatores de transcrição, a gente chama tudo isso daqui de complexo do início da transcrição. E aí a gente começa, então, esse processamento, tá? Para um pré-RNA. Só que, beleza, eu formei, então, meu pré-RNA, transcrevi do DNA para RNA, mas como é que eu vou transformar esse pré-RNA efetivamente num RNA mensageiro? Aí, gente, inclui-se uma etapa que chama processamento do RNA. Isso aqui exige algumas coisas que são extraordinárias. Eu acho fantástica essa parte. O que acontece? Para ter esse processamento do RNA, duas coisas acontecem. Primeiro, na região 5' a gente tem uma adição de um nucleotídeo modificado de guanina que chama cap 5'. Então, na região 5' tem esse cap, que é uma guanina modificada. E aí, lá no final desse pré-RNA, há uma adição de uma cauda poli-A. A cauda poli-A, ela tem de 50 a 250 nucleotídeos de adenina. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas para que isso? Para que está adicionando essas duas coisas? Uma coisa mais linda. Primeiro, quando você adiciona isso no pré-RNA, você começa a preparar esse trecho para ser levado para fora do envoltório nuclear, porque o processo de tradução das proteínas, ele não ocorre dentro do núcleo, ele ocorre fora. Então, a gente precisa de uma sinalização para que a célula transporte essa molécula. E nesse processo, essas extremidades, elas também protegem o nosso RNA de ter algum tipo de degradação e ainda auxilia no ribossomo para que o ribossomo encontre essa molécula adequadamente no citoplasma da célula. Só que além da adição da cap 5' e da cauda poli-A, a gente também tem um processo que chama excisão de introns.
Os introns são regiões não codificantes do DNA. Então, nesse processo, né, de processamento do pré-RNA, a gente vai retirar essa região intrônica e unir os exons. Os exons são as regiões que são expressas. Esse processo chama splicing. Tem também o splicing alternativo, porque isso é fenomenal. Você consegue trocar os exons de lugar e surgirem outras combinações possíveis aí de elaboração de proteínas. Mas hoje a gente vai ficar só com splicing. Eu não vou especificar o splicing alternativo, fica para outro momento. Tá, e como é que tem esse corte e essa união? Gente, isso tudo é feito pelo expliciosomo. Eu não sei como é que a gente falaria isso em português, né? Foi uma portuguesada do inglês, mas splice é remendar em inglês. Splice é remendar. Então, o expliciosomo, ele é um conjunto de proteínas, tá? E também de RNAs, mais ou menos, acho que são 5 RNAs pequenos. Small é RNA. E esse conjunto de RNAs pequenos e de proteínas são responsáveis por cortar essas regiões de intron. Aqui, a gente pode observar aqui em rosa mais claro, ele vai cortar essa região de intron e vai unificar os exons que tem. E aí depois disso, olha aqui na terceira parte, o intron é removido e os exons são unificados. Aqui, ó, se vocês olharem no desenho em amarelinho, tem a nossa cap 5'.